você é médico, está viajando a passeio com a sua família e alguém passa mal dentro do avião. A tripulação chama algum médico para ajudar. E aí, você é obrigado a atender aquele paciente? E se você atende, de quem você deve cobrar o honorário? Você pode cobrar esse honorário? Se sim, é do paciente ou da empresa de voo? E se acontece algum erro dentro da aeronave? De quem é a responsabilidade? O Código de Ética Médico, ele é claro. Omissão de socorro é crime de ponto de vista ético e também do ponto de vista penal. Mas falando do Código de Ética Médica, o médico ele é obrigado a realizar algum atendimento caso ele se sinta apto a realizar esse tipo de atendimento e encontre situações adequadas. Ninguém é obrigado a deixar de tomar uma cerveja, um vinho, antes ou durante o voo. Então, se você está sob o efeito de álcool ou de algum remédio que possa afetar o seu estado físico ou psicológico, você não é obrigado a colocar a vida do paciente em risco ou até mesmo a sua própria vida. Ou seja, você não é obrigado a estar em prontidão. Então, o que é prontidão? Quando você está de plantão no hospital, você deve estar de prontidão durante aquele período que você está de plantão. Ou seja, você tem que estar preparado para realizar aquele tipo de atendimento. Caso você não realize, isso pode configurar uma omissão de socorro. Mas a gente está viajando a passeio, num voo comercial com a família, você não é obrigado a ficar atento em tudo que está acontecendo para realizar algum atendimento a qualquer momento. Mas caso ocorra, se você se sentir preparado para realizar esse tipo de atendimento e encontre condições materiais adequadas durante o voo, o ideal é que esse atendimento seja sim realizado. O artigo 135 do Código Penal Brasileiro diz que omissão de socorro tem uma pena de 1 a 6 meses de prisão ou multa. Mas quem vai decidir isso é o juiz. Então você tem que justificar caso alguma coisa aconteça que você não tenha se sentido apto ou preparado, né, com condições adequadas para realizar algum atendimento a bordo e alguém te processou por isso. E é um mito que quando a aeronave passa por um limite de algum país, as leis de dentro daquele avião devem seguir as leis do país que você está passando. Por exemplo, eu saio do avião do Brasil, estou indo até a Europa, quando eu estou passando pela França, o pessoal fala que as leis de dentro do avião são as leis francesas, isso é um mito. As leis que devem ser seguidas dentro do avião são as leis de origem da aeronave. Então, se você partiu do Brasil, você deve seguir as leis brasileiras. Aqui no Brasil, é adequado que um médico ele se voluntarie para realizar aquele atendimento. Mesma coisa nos Estados Unidos. Então, do ponto de vista penal, é um crime omissão de socorro se você estiver de prontidão e preparado para realizar aquilo. Mas se não, tiver alguma coisa que estiver te afetando psicologicamente ou fisicamente e não te deixe preparado para realizar esse atendimento, você não é obrigado a isso, mas em caso de algum problema tem que justificar. Como qualquer atendimento médico, a segurança do médico e da equipe são muito importantes. Então, se tiver algum risco de contaminação infecto-contagiosa ou de algum risco de vida de segurança para a equipe ou para o médico, você não é obrigado a correr esse risco. Isso é em qualquer situação, desde um plantão no SAMU, no hospital, no pronto-socorro, até mesmo um atendimento voluntário, como muitos dizem, né, dentro do avião ou em alguma situação no meio da rua, você não é obrigado a correr esse tipo de risco. E se acontece alguma coisa que agrave a situação do paciente ou evite que ele tenha um tratamento adequado? Quem corre esse risco é o médico de ser processado por isso. Então, só realize o atendimento se você se sinta preparado para fazer isso, ou você tenha certeza que você não vai agravar a situação do paciente. Caso necessário, pode pedir a ajuda dos comissários de bordo. Eles recebem um treinamento da American Heart Association de suporte básico de vida. Então, se precisar fazer uma RCP, por exemplo, a tripulação ela pode te ajudar. E em algumas situações bem específicas, você pode solicitar ao piloto do avião para que ele mude a rota ou faça um pouso de emergência. Então, ele vai comunicar ao aeroporto mais próximo se ele tem as condições adequadas de fazer um pouso de emergência, se necessário. Então, o risco, né, de um atendimento inadequado é do médico, mas como o piloto ele é responsável por toda a aeronave, toda a situação da aeronave, se você solicitar ao piloto e justificar por isso que ele faça um pouso de emergência ou ele mude a rota para levar algum paciente
num hospital, por exemplo, alguém tem um pneumotórax hipertensivo, um pneumotórax espontâneo dentro do avião e tem que fazer um pouso de emergência para fazer uma drenagem de tórax. Se você solicitar isso para o piloto e ele recusar e o paciente morre, o risco é totalmente do piloto, porque é ele que tem que controlar toda a situação dentro do voo e você solicitou isso a ele, e tudo tem que ser bem justificado. E, isso é muito polêmico, no caso de honorários. Nenhum profissional, muito menos médico, ninguém, é obrigado a trabalhar de graça. Então, o médico, ele pode sim cobrar honorários em um atendimento dentro do voo, mas a empresa de voos, ela não tem obrigação judicial de pagar nenhum atendimento. Quando você, qualquer passageiro, compra alguma passagem, você indica quais são as suas condições de saúde para o voo. Então, às vezes, eles até colocam informações especiais no caso de você passar mal, mas você não pode cobrar da agência de viagens ou da empresa de voos que eles cobrem seu atendimento. Isso não é dever deles, é dever do paciente. Mas o que a gente vê hoje em dia é que os médicos eles realmente fazem um atendimento voluntário quando alguém precisa de fazer esse atendimento dentro do voo. Caso você cobre e o paciente não aceite pagar o honorário, porque você que escolhe o preço que você vai cobrar no atendimento, porque você que é o profissional médico, você pode até mesmo entrar na justiça contra o paciente, embora isso não aconteça, é bem raro, e o juiz vai decidir quanto vai pagar e se vai pagar de verdade ou não. Então é assim, na prática, como acontece? Se acontece algum atendimento a bordo, uma necessidade de atendimento a bordo e você esteja apto e encontre situações adequadas para fazer esse atendimento, você é sim obrigado, do ponto de vista ético do Código de Ética Médica, a atender aquele paciente. E se acontecer algum erro, o risco é todo seu. Do ponto de vista penal, apenas a omissão de socorro que ela é crime, com pena de 1 mês até 6 meses de prisão ou multa, e o juiz vai decidir isso. Mas lembrando que a omissão de socorro é quando você está em prontidão ou encontra situações totalmente adequadas para atender e não atende por um devido motivo. E o honorário ele pode ser cobrado ou não, depende do médico que estiver fazendo o atendimento.